Aqui nos nossos estúdios, o deputado estadual Duarte Júnior, convidado do programa de hoje, iniciando a semana aqui na Rádio Timbira. Deputado, inicialmente, a gente, claro, gostaria de agradecer a sua disponibilidade. Muito obrigado pela visita aqui à Rádio Timbira. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Timbira. É um prazer imenso estar aqui com todos vocês, ao lado de grandes amigos. É sempre um prazer poder estar aqui falando sobre os nossos direitos enquanto consumidor, falando sobre o nosso trabalho e falando também sobre a importância da Rádio Timbira. Recebi algumas semanas, alguns meses, uma demanda do meu querido amigo Robson, que está aqui ao meu lado, sobre uma proposta de homenagem ao trabalho da Rádio Timbira, aos 80 anos da Rádio Timbira. Então, nós conseguimos aprovar na Assembleia, vai ser agora no dia 10, a sessão solene, e isso me deixa muito feliz de ter sido o deputado estadual autor dessa homenagem e, claro, falar sobre essa importante homenagem e também sobre as nossas ações quanto parlamentar. Para começar, deputado, é justamente isso, né? Como a gente diz no popular, puxar a brasa para a nossa sardinha, né? A Timbira vai ser homenageada no próximo dia 10 com a medalha Manuel Beckmann, que é a maior honraria concedida pelo Parlamento Estadual aqui do Maranhão. De que forma que o senhor justificou, né, essa indicação, essa autoria para essa homenagem à Rádio Timbira, que esse ano fez 80 anos de fundação? Na verdade, não foi difícil justificar, não só pelos atuais jornalistas, né, o atual corpo de jornalistas que faz parte da Rádio Timbira, o trabalho que vem sendo desenvolvido nesse exato momento, mas a importância da história da Rádio Timbira com a informação com qualidade, informação imparcial que é desenvolvida aqui dentro do Estado. Nos últimos 80 anos, a Rádio Timbira desempenhou um papel fundamental e nesses últimos 8 anos eu posso destacar que houve um crescimento muito importante para fazer com que a população tivesse acesso a uma informação com qualidade, uma informação segura, e informação nada mais é do que poder, do que a possibilidade de libertar as pessoas para que elas possam ter acesso àquilo que é delas por direito. Quando apresentei a proposta na Assembleia, imediatamente pude contar com o apoio dos demais parlamentares, tanto na CCJ quanto no plenário, foi aprovado por unanimidade. Eu tenho certeza que no dia 10, após esse período aí de pandemia, nós vamos ter um grande momento, uma grande festa, que, diga-se passagem, só atrasou para que essa homenagem fosse realizada em razão da pandemia. Então, tenho certeza que no dia 10 agora do mês de dezembro, nós vamos ter uma oportunidade de apresentar um momento de honrar a Rádio Timbira, a história da Rádio Timbira, como um dos principais veículos de comunicação do Estado do Maranhão, quiçá do Nordeste. Deputado Duarte Júnior, primeiro quero agradecer em nome de todos que fazem a Rádio Timbira essa homenagem proposta por você, lá na Assembleia Legislativa, aprovada, acatada pela unanimidade dos deputados, e, sem dúvida, nós ficamos muito felizes e honrados com essa deferência do Poder Legislativo do Estado. Mas, tratando aqui da nossa entrevista, especificamente também sobre a sua atuação como deputado estadual, que tem sido muito atuante, uma das suas marcas tem sido a destinação de emendas para a realização de ações, serviços, obras, e uma delas, mais recentemente voltada para o campo da educação, visa exatamente a formação de professores de escolas comunitárias, com abertura de vagas, mais de 1.000 vagas, pela Universidade Estadual do Maranhão, e as inscrições, inclusive, me parece que vão até hoje. Como é que, conte um pouco para a gente aí dessa iniciativa e o objetivo principal dessa atuação, buscando a formação dos professores das escolas comunitárias de São Luís. Olha, Robson, eu antes de estar deputado, eu sou advogado, sou professor. Então, eu sei bem, meu amigo Jorge, a importância da educação. Não é a primeira vez, é a segunda vez que eu destino recurso para a formação continuada de profissionais que atuam na educação.
Eu, como professor, sei o quão é valoroso poder ter acesso à compra de livros, a uma pós-graduação, uma especialização. Não é à toa que eu continuo buscando o enriquecimento do meu conhecimento e a melhoria do meu currículo. Eu, apesar de estar na política, continuo estudando. Eu entendo que primeiro nós temos que nos capacitar, nos formar, primeiro nós temos que exercer uma profissão para que a política possa ser melhor desempenhada. Tem algumas pessoas que pensam que política ela é uma profissão. Não é. A política é o meio pelo qual você tem o poder de mudar e de melhorar a vida das pessoas. Eu, hoje, tenho meu mestrado pela Universidade Federal do Maranhão em Políticas Públicas, tenho pós-graduação em Gestão Pública pela OEMA e estou concluindo meu doutorado em Direito Constitucional no IDP em Brasília. E busco essa melhoria porque sei o quão importante é e sei o quanto tem amigos meus professores que não têm condição de ter acesso a essa formação. Por exemplo, na educação municipal em São Luís. É uma demanda antiga do sindicato de professores que não tem acesso a uma formação continuada, pois quando tem algumas poucas vagas de pós-graduação, fica tão somente para aqueles que atuam dentro da secretaria nos cargos administrativos. Por isso que no ano de 2019, eu destinei emendas parlamentares, R$200 mil em emendas parlamentares, para garantir 1.000 vagas de pós-graduação totalmente gratuita para professores que atuam tanto na rede pública municipal como também estadual, ou seja, foi para professores de todo o estado do Maranhão, tanto com vínculo junto ao governo do estado, à Secretaria de Educação do estado, como também às respectivas secretarias municipais de educação. E agora foram mais R$200 mil em emendas para formação continuada para profissionais que atuam nas escolas comunitárias por todo o estado, por qualquer um dos 217 municípios, e não só para o professor, para diretor de escola, para assistente administrativo, para a merendeira, para o rapaz que fica na portaria, para que todos que atuam nas escolas comunitárias possam ter acesso a uma formação continuada. Robson, são 2 cursos que nós estamos garantindo: gestão escolar e tecnologias educacionais, tecnologias digitais, que é a questão do ensino à distância, do EAD, das tecnologias remotas de ensino. As inscrições iriam se encerrar hoje. Eu fiz uma solicitação ao reitor da UEMA, professor Gustavo, a professora Wilka, e foi prorrogado até o dia 27, ou seja, se você não conseguiu fazer a sua inscrição até hoje, não tem problema, vai ser prorrogado, já foi prorrogado até o dia 27 desse mês, são 1.200 vagas, não paga taxa de inscrição, foi uma solicitação que eu fiz para que os profissionais não tivessem que pagar nada, a inscrição é totalmente gratuita, basta apresentar sua documentação básica, identidade, CPF, comprovante de residência e também uma declaração de que você exerce uma atividade dentro de uma escola comunitária. São certificados emitidos pela Universidade Estadual do Maranhão e para se inscrever é bem simples, basta acessar o site seletivos.emanet.ema.br, seletivos.emanet.ema.br. Deputado, prazer em receber mais uma vez aqui no estúdio da 1290. O senhor foi candidato a prefeito de São Luís bem recente, 2020, fez uma campanha que foi até o segundo turno, e com um bordão até sugestivo, bora resolver. Esse seu adversário, no segundo turno, dizia que estava pronto para administrar. E nós vimos aqui três episódios que parece que colocam em dúvida essa questão dele estar pronto ou não estar pronto. Primeiro, a greve dos motoristas. Negociação, depois que acertaram tudo, acabou a greve, e depois, quando se viu os motoristas com trocadores, funcionários, os operários, ameaçando greve de novo, porque, segundo eles, não estava nada do que foi acertado, estava sendo cumprido. E vem os empresários e dizem, não, quem não está cumprindo é a prefeitura. Depois vem os servidores da saúde, das terceirizadas, paralisam com o mesmo argumento, que não estariam recebendo salário, aí as empresas também dizem que não é porque não recebem da prefeitura. Hoje, houve uma nova paralisação, interditaram a Avenida Castelo Branco, parcialmente a Avenida Castelo Branco, os servidores da educação, o senhor, inclusive, é um bem atento em relação a esse assunto, reivindicando também salários que estariam 4 meses sem receber salário. O prefeito, afinal de contas, na sua avaliação, está faltando, vamos dizer assim, transparência nessas negociações que a prefeitura está fazendo? O prefeito, de fato, na sua opinião, está preparado para enfrentar esses problemas cotidianos que a cidade apresenta?
Olha, Jorge, infelizmente eu percebo que o prefeito está muito mais preocupado em tentar eleger o irmão dele, a administração está muito mais na mão do pai dele, do que preocupado em cuidar das pessoas. Na prática, a gente não vê nada pronto. Por exemplo, 2 problemas nós sabíamos que iria estourar na mão do próximo prefeito. Quando eu me candidatei à prefeitura de São Luís, eu estudei a cidade. Eu primeiro me preparei, vi qual era o cenário e entendo que eu tenho totais condições de administrar a cidade com base no conhecimento de causa, conhecimento do andar nas ruas, conhecimento de estudar e dialogar com as pessoas. 2 problemas nós sabíamos que iria estourar nesse ano que está se concluindo agora, que é a questão da educação durante uma pandemia. Tanto é que apresentaram-se propostas, o Brad disse que em novembro do ano passado, disse que estava realmente pronto, queria entregar para as crianças da rede pública municipal tablets, cada criança ia receber um tablet, ele disse isso, no dia 27 de novembro, ele deixou registrado isso, que queria entregar os tablets para as crianças, quando na verdade nós estamos vendo que mais de 80 mil crianças estão sem aula. Mais de 80 mil crianças não estão estudando, estão perdendo a oportunidade de aprender, de conhecer o que é o sistema solar, o que é uma equação, de concorrer em pé de igualdade com o filho do rico que pode pagar o reino infantil, que pode pagar uma escola particular para o seu filho. Infelizmente, quem não pode pagar para uma escola particular aqui em São Luís hoje, deixa seu filho sem perspectiva de futuro, porque o prefeito não está administrando. De 263 escolas municipais, só 12 estão prontas para receber os alunos, o resto está fechado. E isso é um grande absurdo. Esse é um grande problema que o Brad ainda não resolveu. E teve condições de resolver porque teve aí mais de 6 meses com a pandemia, que poderia ter utilizado os recursos que caem todo mês do governo federal para reformar, para melhorar as escolas, para prepará-las para receber esses alunos, e não fez. Por exemplo, internet nas escolas. Tem um convênio com a Claro Escola, que pode colocar internet gratuita nas escolas sem a prefeitura gastar R$1. A Claro venceu o leilão da Anatel. Então, a Claro tem a obrigação de fazer essas parcerias com as prefeituras e o prefeito não buscou essa parceria. O outro problema, como você bem destacou, é o transporte público. Nós sabíamos que essa bomba iria estourar. O que faltou? Faltou diálogo. Faltou o prefeito chamar as partes, chamar os rodoviários, chamar os empresários para o diálogo logo nos primeiros meses, entender a situação, estabelecer um grupo de trabalho para resolver aquele problema. Foi empurrando com a barriga. A data base para o reajuste dos rodoviários era janeiro desse ano, não foi dado reajuste para os rodoviários, ou seja, o aumento de salário para os motoristas, cobradores de ônibus, que estava previsto para janeiro desse ano, não foi dado. Prorrogaram para setembro. Chegou do mês de setembro, não fizeram nada. Em outubro pararam. Quando ele foi para a imprensa, para as redes sociais, falou que não iria garantir aumento de passagem, perfeito, também não iria fazer. Não iria garantir esse aumento de passagem. Já estamos durante uma pandemia, as pessoas estão mais vulneráveis. Não é correto o aumento de passagem no momento, ainda mais agora. Por exemplo, o prefeito de Maceió zerou o imposto, zerou o ISS, garantiu redução no aumento, redução no valor da passagem. Aqui poderia ser feita a mesma coisa, não fez. Quando ele vai para a imprensa e diz que não vai garantir aumento de passagem, que não vai aumentar a passagem, ele tinha que falar, vamos tirar o dinheiro daqui, dessa dotação orçamentária, e vou subsidiar o transporte público. Mas não. Demonstrou um total despreparo quando disse que não ia garantir aumento de passagem, que eu concordo, não é para aumentar o valor da passagem, mas não disse de onde iria tirar o recurso. Passou 12 dias, a maior greve da história da cidade, porque nunca na história de São Luís ficamos tanto tempo com 100% da frota parada. Em outras oportunidades já teve greve de 14, 16 dias, mas tinha 70% da frota circulando, tinha 30% da frota circulando, nunca teve 12 dias de 100% da frota parada. Então, ele demonstrou despreparo e eu anunciei, quando destinei emenda para a Prefeitura de São Luís de R$1 milhão, que o prefeito tem 60 dias para organizar a situação, porque o pior está por vir. Janeiro do próximo ano, daqui a pouco mais de 30 dias, tem a nova database para um novo aumento, para um novo reajuste dos rodoviários, que ainda não receberam, porque aquele acordo que foi feito há algumas semanas, o prefeito até agora não cumpriu. Então, estamos também diante de uma instabilidade de paralisação nova, de uma nova paralisação do transporte público que vai prejudicar tanto os consumidores como também o comércio local. E é por essa razão que nós lamentamos muito esse ocorrido, porque transporte público tem que se lidar com seriedade. Eu tenho uma experiência de fiscalização desde a época do PROCON,
É uma situação que precisa ter contato, precisa ter diálogo, porque as partes só param o transporte, só entram em greve quando não tem diálogo. E não está tendo, infelizmente. O deputado, o senhor tem acompanhado bastante as agendas do governador Flávio Dino no interior do estado, agendas que têm sido bastante intensas. Como é que o senhor avalia essas idas do governador, principalmente na perspectiva de que, além de serem inauguradas obras, são anunciados novos investimentos, né? Principalmente nesse momento em que a economia do Brasil passa por muita dificuldade, principalmente pelo desgoverno federal que aí está? Olha, são várias as ações que nós poderíamos destacar do governo Flávio Dino. Primeiro, a sua própria agenda, né, que não para. Hoje estava em Caxias inaugurando um restaurante popular. E dentro da esfera da política de restaurante popular, meu amigo Robson, Daniel, Jorge e todos que estão nos ouvindo, é algo que eu acho formidável. Eu conversava com ele nesse final de semana sobre a importância dessa política de reduzir o que já não era tão caro, de 3 para 1 real. Não é tão caro dentro de um cenário razoável, mas um cenário onde as pessoas estão mais vulneráveis, estão mais carentes, que não conseguem sequer pagar R$ 3 por uma refeição, baixar para R$ 1 é uma decisão justa e necessária e é uma verdadeira ação de combate à fome e combate à miséria, porque é uma refeição de altíssima qualidade, uma refeição que preenche todos os requisitos da nutrição que um ser humano precisa para viver e viver bem, conforme prevê a Constituição, e o governo do estado do Maranhão conseguiu sair de 6 para 60, agora 61 unidades de restaurante popular. É o estado que tem o maior número de unidades de restaurante popular e não vai parar. Ele anunciou, e eu estava ao seu lado, na cidade de Barreirinha já tem restaurante popular, na cidade de Paulino Neves vai ter também um restaurante popular, então é uma política de fato que visa o combate direto à fome, à vulnerabilidade e garantia do direito daqueles que mais precisam. A quantidade de obras, por exemplo, na área da saúde, hospitais regionais, nós temos agora mais de 19 hospitais regionais, vai ser inaugurado agora em janeiro em Barra do Corda, e ao tempo em que garante uma política de saúde, também gera emprego e renda, porque são obras. Eu destinei emenda para fazer a reforma da Feira da 10, no Passo do Lumiar, no Maiobão, no município de Passo do Lumiar, município vizinho aqui de São Luís. Aquela obra que durou por volta de 90, 100 dias, é uma obra que, ao tempo que garante melhoria na qualidade de vida para aqueles consumidores que ali consomem aqueles produtos, para aqueles feirantes que desenvolvem as suas atividades, gera emprego, gera renda, porque não é só a obra que é construída, que é mantida com a mão de obra de profissionais, mas também aqueles profissionais que ali vão desempenhar suas atividades, eles vão vender mais, eles vão comercializar mais, porque o cidadão que mora em São Luís, em Ribamar, em Passo, na ilha, ele vai se sentir mais convidado a poder consumir naquela área, que é uma área agora totalmente humanizada e convidativa para o consumo, não é mais uma feira abandonada como era antes. Deputado Duarte Júnior, trazendo de novo a discussão aqui para a realidade de São Luís, o município enfrentou um protesto da semana passada por conta do atraso de salários para funcionários que prestam serviços na área de saúde. Então, há um déficit aí também, me parece que a falta do diálogo com as categorias, com os sindicatos, e isso, claro, prejudica também os serviços que são oferecidos para a população na área da saúde. E também uma causa que é defendida por você, que é a causa animal, né? Há uma proposta, inclusive, para que haja o custeio do tratamento de doenças relativas à leishmaniose causadas pelos animais. Como é que o senhor avalia esse trabalho da saúde de São Luís, que tem sido oferecido hoje, né, do ponto de vista para a população, e também esse trato em relação à saúde animal aqui oferecido pelo município? Olha, Robson, nós tivemos muita sorte em São Luís, porque tem até um ditado, que eu não me recordo aqui agora, mas que diz assim, que às vezes, não me recordo aqui o ditado, mas às vezes algo vem, a gente acha que é algo ruim, mas acaba nos trazendo algo muito positivo, que foi a visita, entre aspas, do indiano. Quando aquele navio atracou aqui no nosso litoral, e sabíamos que lá tinha um indiano, um grupo de pessoas que estavam contaminados com a Covid, que tinha uma nova cepa, todo mundo ficou desesperado. Meu Deus, assim que a gente está começando a se recuperar da Covid, vem uma nova cepa, o que a gente vai fazer?
o governo federal mandou 300 mil doses para São Luís. E isso nos ajudou a avançar fortemente na vacinação. Isso foi uma sorte, uma bênção de Deus, que não só o prefeito teve uma vantagem muito grande com esse número de doses a mais, como toda a cidade. Graças a Deus, a gente conseguiu avançar muito na vacinação. Isso foi um mérito do governo federal, que mandou as vacinas para cá, o Estado distribuiu as vacinas e a Prefeitura aplicou essas vacinas com a utilização da mão de obra, muitas dessas pessoas voluntárias, estudantes de medicina, de farmácia, da área da saúde. Conseguimos avançar na vacinação, só que as políticas de saúde elas estão abandonadas. Por exemplo, leitos. O Estado tinha leitos para a Covid, a Prefeitura não. Não é à toa que o Ministério Público, a Defensoria Pública fizeram uma fiscalização e viram que os leitos de fato não existiam. Isso demonstra a negligência por parte da Prefeitura. Os hospitais, nós temos o Socorrão 1, o Socorrão 2, que continuam com pessoas na fila, morrendo à espera de uma consulta, de um exame. Em um ano, já dá para poder fazer um mutirão de consultas e exames para resolver esse problema. Da mesma forma, como é que pode prometer na eleição que os SPs não seriam desligados e desligar, demitir os serviços prestados na cidade aqui de São Luís? Só não foi feita a demissão em massa porque nós intervimos, ingressamos com medidas, denunciamos na Assembleia e o prefeito retrocedeu. Da mesma forma, o salário dos terceirizados não só da área da saúde, mas também da área da educação. O porteiro, o vigilante, a moça da limpeza, os serviços gerais. Esses profissionais que já ganham um salário tão pequeno, tão baixo, estão com o salário atrasado há mais de 2 meses, referente a dezembro do ano passado, que não foi pago por essa gestão, a administração é contínua, deveria ter pago. Referente a setembro e outubro desse ano, ou seja, 3 meses de salário atrasado. Então, demonstra aí um desrespeito com aquele que mais precisa, uma gestão que ainda está engatinhando muito aí em questões básicas, porque quando a gente fala de questões básicas, é saúde, educação, é salário do funcionário, é transporte público, mais de 700 mil pessoas utilizam o transporte público por dia. Então, não é algo que pode deixar para depois, é prioridade. É como eu dizia na própria campanha, praça é bom, mas não é prioridade. Prioridade é saúde, prioridade é educação, prioridade é transporte público, prioridade é comida na mesa. São questões inadiáveis que, infelizmente, a atual gestão não tem cumprido com esse papel básico. Deputado, como você disse, há males que vem para o bem, né? Exatamente, podia ter. Era esse ditado. Essa é a máxima. Mas eu, inclusive, pensei, juro, de dar uma homenagem póstuma a esse indiano. Porque, infelizmente, ele morreu, mas se não fosse o indiano, infelizmente, São Luís não estaria avançado na vacinação como avançou e, graças a Deus, deu tudo certo. Deputado, fazer uma pergunta agora de caráter político. Segunda-feira que vem, o governador vai reunir os presidentes de partidos, deputados, com certeza, toda a base do governo, para discutir essa questão do candidato que poderá representar o grupo em 2022. Eu pergunto, o senhor, como foi do PCdoB, agora está no PSB, partido do governador Flávio Dino, qual a sua opinião a respeito disso? Minha opinião é que tem que resolver logo esse problema. Bora resolver, por favor. Eu sou vítima viva dessa indefinição, desse problema. Ano passado, o que aconteceu foi isso. Inventaram 10, 11 candidaturas. Candidatos que não têm nem história com a cidade. Candidatos que nasceram no interior do estado, que são do interior do estado, que viveram a vida toda no interior do estado, que nunca fizeram nada por São Luís e inventaram de ser candidato. Todo mundo, tem um título de eleitor, posso me candidatar, passou a ser candidato a prefeito de São Luís. Para quê? Não sei. Só sei que, desde sempre avisei, vai dar errado, vai dar problema. Casa dividida desmorona. Eu disse isso lá atrás. E dividiu tanto, e de uma forma tão errada que o consórcio que falavam que existia, na verdade, existiu para me prejudicar, porque todos os candidatos ditos da base do governo me atacavam dia e noite, me agrediam dia e noite. E o que está acontecendo agora? A mesma história de ontem está se repetindo agora. E eu espero que o resultado de ontem não se repita amanhã. Tem que decidir logo, tem que fechar a questão, tomar logo essa decisão para que o povo possa decidir. Não significa dizer que quem eu escolher para ser o meu candidato ao governo, o povo vai aceitar. Não significa, claro que não. A autoridade máxima é Vossa Excelência, o povo, a Sua Excelência, o povo. Então, eu espero que decida logo. Eu acredito, sim, que a decisão deva ser tomada agora dia 29, e a população há de julgar se essa escolha foi certa ou não, mas que tem que decidir logo, tem,
Porque quanto mais adia, mais se divide, a chance de dar errado é muito grande. E eu já tenho dito isso há muito tempo. Eu espero que essa decisão seja tomada logo para o bem do Maranhão, porque nós não podemos permitir que o poder caia na mão daqueles que querem o poder tão somente para se beneficiar, para se enriquecer. Querem a chave do palácio para abrir o cofre e ter vantagens, ter privilégios. Nós vemos no Estado onde muitos políticos tentam hoje esquecer, mas são políticos que nasceram alimentados pelo poder público. Tem político aí que é deputado deputado como meu primeiro emprego, que recebeu 18 salários, que nunca andou de ônibus. O próprio Brade é exemplo disso, recebeu 18 salários da Assembleia, filho de político, nunca andou de transporte público. Talvez por isso que não saiba a importância que tem um ônibus, como, por exemplo, uma decisão acertada que o governador Flávio Dino fez, que é o Expresso do Trabalhador. Eu fui usuário daquele ônibus que tinha do Colonial Shopping até o São Luís Shopping. Eu vendia chip no Arra Grande, vendia celular lá no Paraíba do Arra Grande, dava 18 horas, saía do Paraíba, ia andando até o Colonial Shopping, pegava aquele micro-ônibus de graça, ia para o São Luís Shopping, e do São Luís Shopping ia andando, passar pelo Jaracati para ir para o Selma, para a universidade. Eu sei o quanto aquilo fez diferença na minha vida. Porque para quem é assalariado, para quem ganha um salário mínimo, 2, para quem ganha pouco, sabe como uma passagem de ônibus faz a diferença na vida. Como você só tem ali contadinho o dinheiro de ir para o trabalho, voltar para casa e não tem como ir para outro lugar. Então, quando o governo do estado faz uma ação como essa, ele vai direto na necessidade daqueles que mais precisam. É isso que eu admiro no atual governo, que tem defeitos como todo e qualquer governo. O governo de homens, de seres humanos, é falho. Ninguém aqui tem, como posso me expressar, ninguém aqui tem a certeza de que vai ter um governo perfeito. Não tem. Governos são falhos. O que a gente precisa é caminhar na direção certa, e é por isso que eu torço para que a decisão seja logo, porque eu sei que aquele que o Flávio Dino escolher é aquele que vai buscar dar continuidade a tudo aquilo de bom que o governo Flávio Dino fez. Por exemplo, basta comparar todos os órgãos, todas as secretarias desse governo estão 1000 vezes melhor do que o governo anterior, o governo que sucedeu, como, por exemplo, PROCON. Eram 5, hoje são 56. Saiu no Enem, a redação do Enem, o tema foi exatamente isso, o acesso à documentação, para que as pessoas tenham acesso a direitos. Hoje, nós temos um percentual de 4% de pessoas no Maranhão que não têm acesso à documentação básica. Quando o governo Flávio Dino assumiu, eram mais de 20%. Então, houve uma melhora. Restaurantes populares eram 6, hoje são 61%. Como é que está a educação? Quantas escolas dignas nós temos hoje? Quantas nós tínhamos antes? Era de taipa. Hoje ainda tem? Tem, mas número bem menor do que era antes. Então, por isso que eu torço que a decisão seja tomada logo, para que, de fato, feche questão quanto a um candidato, e esse candidato busque conquistar as pessoas, porque enquanto perde tempo disputando a atenção de político, as pessoas vão se distanciando cada vez mais, e o resultado tende a não ser tão bom assim. O senhor está de Partido Novo, né, o PSB, que é o partido do governador Flávio Dino. Como é que estão as tratativas dentro do partido em relação ao seu nome? A perspectiva é de o Duarte Júnior ano que vem concorrer à reeleição, alçar novos voos? Como é que está essa perspectiva? O meu objetivo, o objetivo que foi, inclusive, debatido dentro do partido, é a minha pré-candidatura a deputado federal. O objetivo de buscar uma vaga para deputado federal é exatamente que nós tenhamos em nosso estado um deputado federal presente, que possa destinar recursos para ações que as pessoas possam perceber. A gente observa uma discussão muito grande em Brasília de que deputados receberam 10 milhões, 5 milhões. Um deputado federal tem 50 milhões em emendas por ano, no mínimo. Onde é que nós estamos vendo essas emendas serem destinadas? Foi inaugurado um aeroporto em Barreirinhas, nenhum real de emenda parlamentar, seja de deputado federal, seja de senador. Nós estamos vendo as BRs totalmente abandonadas. Nós não vemos um deputado federal falando, estou mandando dinheiro para ajeitar a BR número tal. Não vê. Então, o que os deputados federais estão fazendo para que as pessoas se sintam verdadeiramente representadas? Nós não queremos um deputado federal mestre dos magos, que só aparece para pedir voto e quando a pessoa mais precisa some. A gente quer um deputado federal que, de fato, represente as pessoas, não só no discurso, mas que resolva problemas através de ações concretas. Eu, como deputado estadual, que tem 1,5 milhão em emendas impositivas, as pessoas conseguem ver os resultados das nossas ações, 1.000 vagas para pós-graduação para professores da rede pública,
1.200 vagas para curso de formação continuada para profissionais que atuam em escolas comunitárias. É emenda para a Feira do Livro, é emenda para a reforma da feira, é emenda para pavimentação, mais de 5 quilômetros de pavimentação em Passo do Meá, em São Luís, em Ribamar, na cidade de Rosário. É Viva Procon sendo inaugurado em Rosário, vai ser inaugurado no Verde Campos. São ações nossas, cestas básicas, kits de higiene. Ou seja, as pessoas conseguem perceber o fim que vai ser dado às emendas que eu destino. Agora, por que isso não acontece com a maioria dos deputados federais? Eu posso dizer que muitos desses deputados federais utilizam essa verba que tem para desviar o recurso, para colocar o dinheiro no bolso, na cueca e tentar comprar voto em época de eleição. E é por isso que nós vamos buscar, sim, uma oportunidade de chegar à Câmara Federal para que as pessoas vejam o que, de fato, um deputado federal faz e se sintam verdadeiramente representados. Deputado Duarte Júnior, uma das novidades para as próximas eleições é a possibilidade da constituição de federações partidárias. Há um diálogo entre PSB, PCdoB, com essa perspectiva de que aconteçam essas federações partidárias, inclusive entre esses dois partidos. Qual a sua opinião sobre esse assunto e em que nível está esse diálogo em nível estadual e até das executivas nacionais desses dois partidos? Olha, a questão da federação é uma realidade, mas até o momento nada passa de especulação, não tem nada concreto. Sim, existe, já falaram de federação PSB, PCdoB, PT, ou PT e PCdoB, PSB sim vai fazer parte de uma federação, às vezes não. Então, o debate ele existe, mas não é algo fácil, porque a federação ela é de cima para baixo. Verticalizada. Exatamente. Fechou a federação lá em Brasília, todos os estados vão ter que aderir a essa federação. Não tem uma escolha, é quase como um contrato de adesão. Ou você adere, ou se você não aderir, você está fora. Você sai do partido, incomodado que se mude, né? Então, de fato, não é algo muito fácil, porque tem muitas questões específicas em cada território, em cada estado. O próprio, por exemplo, PT tem especificidades aqui do estado do Maranhão, que lá em São Paulo talvez não tenha. Então, de fato, não é algo fácil, mas daqui para março eu creio que tudo isso esteja definido, até porque precisa, né, ser definido até o mês de março, início de abril. Isso, deputado, eu quero voltar àquela questão anterior, aquela pergunta que eu fiz, pelo seguinte fato, no dia 5 de julho, os presidentes de partido, dirigentes de partido, reuniram o governador Flávio Dino, assinaram uma carta compromisso, colocando na mão dele a missão de tentar construir a unidade, o consenso no grupo aí para lançar um candidato único. Eu pergunto, o senhor como político, homem da base do governo, você acredita nessa possibilidade de ter consenso com tudo que está acontecendo aí nos bastidores da política? Não. Não. Eu não sei se vocês percebem isso, mas eu acho que eu sou o que vem aqui mais sincero e objetivo. Não, isso é boa. Tem gente que enrola muito. Por isso que é bora resolver. Essa questão do bora resolver surgiu disso, porque é verdade. Eu prefiro magoar com a verdade e iludir as pessoas com mentira. Não existe. Já houve rompimento há muito tempo. Repito um termo que eu utilizei agora há pouco, com muito pesar. Eu sou vítima viva dessa traição. Porque se o grupo fosse grupo ainda, hoje você estava entrevistando o prefeito de São Luís, Duarte Júnior. Porque nós fizemos a nossa parte, apresentamos uma boa proposta, mas houve traição. Aqueles que almoçam aqui, neste governo, nesse grupo, jantaram lá e hoje estão tomando café da manhã com o Brad. E continuam tomando café da manhã lá e almoçando aqui. E todo mundo fingindo que não tem traição, que não houve traição, que todo mundo vai caminhar junto. Não vai. Só lamento, não vai. Já houve rompimento, infelizmente. Por que houve rompimento? Porque estão pensando mais em si do que nas pessoas. E todo esse programa de governo que busca atender aqueles que mais precisam, que abriram o Palácio dos Leões para as pessoas, que fizeram uma política para as pessoas, com as pessoas e das pessoas, uma política estruturante de cuidar daqueles que mais precisam, com restaurantes popular, com escola digna, com Viva, com Procon, com ações que de fato busquem atender as necessidades das pessoas. Tudo isso hoje corre um risco, porque estão pensando muito mais em si do que no todo, do que no governo do estado, do que no Maranhão. Então, de fato, já houve um rompimento. O governador Flávio Dino tem tentado, de forma muito habilidosa, como um grande líder, manter essa união, tem se esforçado ao máximo, sobretudo cumprindo o seu compromisso com todos, a palavra dele com todos, mas infelizmente é uma relação de dois, né? Depende da outra parte.
e nesse caso é mais do que 2, são 18 partidos que fazem parte dessa base, onde cada um tem o seu sonho, cada um tem o seu objetivo, e eu vejo até com certa naturalidade que isso aconteça, porque o Flávio ele conseguiu unificar um grupo muito grande em torno da mudança do Maranhão. Mas lamento, eu creio que isso não vai acontecer, essa unidade lá. Eu acredito que devam sair desse grupo pelo menos 2, 3 candidatos. Deputado estadual Duarte Júnior, pré-candidato ao deputado federal, a gente gostaria de agradecer muito a sua disponibilidade de vir aqui aos nossos estúdios, deixar o microfone da Timbira para suas considerações finais. Eu agradeço mais uma vez a Rádio Timbira, na pessoa do meu querido amigo Robson, pela oportunidade de estar aqui. Agradeço a você, Jorge, uma pessoa que eu admiro muito, um jornalista conceituado em todo o nosso estado. A você, Daniel, a todos que fazem Rádio Timbira, agradeço pelo convite. Sinto muito, na vez passada, não pude estar aqui. Até mandei uma mensagem para o Robson, estava lá no Maracanã, em uma reunião. De fato, eu sou assim, eu sempre estou presente nas comunidades, nos bairros. Teve um probleminha com a internet, mas sempre que eu posso, eu estou aqui. Eu me convido muitas vezes, me chamam que eu quero conversar com vocês, mas sempre que vocês chamarem, eu estarei aqui presente. E agradeço muito essa oportunidade de a gente falar com as pessoas, de deixar a nossa mensagem, deixar o nosso recado, porque, de fato, esse é o nosso papel enquanto servidor público. Trabalhar pelas pessoas e mostrar que a política ela pode sim ser diferente, onde o político ele não trabalha só em época de eleição, mas trabalha sim todo dia para garantir direitos, garantir resultados e, como diz o slogan, resolver problemas.